Muito bem, bom dia, Vida Plena. Que bom que você está aqui nessa manhã, que bom que você chegou nessa igreja, porque certamente Deus tem algo especial para mim e para você nessa manhã. Queridos, nós estamos numa série de mensagens nesses últimos domingos, falando sobre espiritualidade superficial, a ponta do iceberg. Nós temos falado sobre a importância da nossa vida cristã se tornar uma vida profunda em Deus e na nossa jornada da fé. E como é importante nós escolhermos durante a nossa jornada o caminho que nos leva à maturidade, porque nós sempre vamos sermos tentados a viver em uma vida espiritual rasa. Além de ser uma batalha da nossa mente, também é um trabalho de uma batalha espiritual do inimigo, tentando nos manter em um lugar onde a gente não vai para as riquezas de Deus, para as profundidades de Deus, aonde nós vivemos um evangelho de frequentar culto, de buscar uma bênção, de esperar uma resposta e de que Deus seja aquele Pai que supra as nossas necessidades. Mas há muito mais em Deus, há encontros profundos em Deus, há lugares em Deus que ainda não foram acessados pela nossa alma e que o Espírito está nos convidando a encontrar coisas mais profundas em Deus. A maioria das pessoas que encontraram Jesus compreenderam isso no começo da sua jornada de fé. Eu vivi uma vida morta para o pecado e agora eu encontrei Cristo. Então eu tive experiências, eu busquei mais coisas em Deus, eu pude desfrutar de um relacionamento, não de um Deus da religião, não de um Deus distante, mas um Deus próximo. Essa foi a primeira experiência. Depois nós encontramos outras experiências em Deus. E muitas vezes nós paramos nessa espiritualidade que cresceu um pouco, mas ainda não é profunda. E nós queremos encontrar mais profundidade em Deus. Nós queremos nos aprofundar na presença do Senhor. E nós estamos falando um pouco sobre esse homem chamado Jacó. Você que tem participado conosco, você pode encontrar também essas palavras no YouTube, se você está chegando aqui pela primeira vez. Mas nenhuma dessas palavras, elas precisam das anteriores para que você receba. Eu quero juntamente com vocês hoje falar sobre o Deus dos imperfeitos. O Deus dos imperfeitos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você já deve ter ouvido algumas vezes essa expressão. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas hoje eu quero chamar sua atenção para o Deus dos imperfeitos. Eu vou começar hoje não na história de Jacó, eu vou começar na história de Moisés. Moisés, aquele que foi deixado em um cesto no rio Nilo, foi encontrado pela filha do faraó, foi levado para o palácio, cresceu no palácio como um herdeiro do palácio. Ele vendo o seu povo, o povo de Israel, sendo subjugado, escravo no Egito, ele viu um dos egípcios agindo de forma violenta contra um hebreu. E ele então, de um modo impensado, tomou uma atitude e assassinou esse egípcio. Com medo foge, e por 40 anos ele vive no deserto. 40 anos ele está fugindo com medo. Um pouco da história de quem Jacó era. E ao fugir, em um dos dias que ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, Moisés encontra algo que era parte das manifestações do deserto. Ele encontra uma sarça pegando fogo. Mas não era a primeira sarça, que é um pequeno arbusto, pegando fogo. Ele já tinha visto isso muitas vezes.
Mas o que era diferente naquele dia é que ele observou bem, ele viu que aquela sarça não se consumia. O fogo que estava ali não destruía aquele pequeno arbusto. E ele acha estranho aquilo, e ele se aproxima. E quando ele começa a se aproximar, ele percebe que é mais do que uma sarça ardente. Ele sente o ambiente da presença. Ele sabe que Deus está naquele lugar. Eu não sei quantos de vocês, depois de anos de deserto, ao se aproximarem de Deus, no seu cotidiano, no seu dia a dia, você sabia que você estava pisando em um lugar que mexeu com você diferente, que tocou você diferente, que as lágrimas vieram, o coração bateu mais forte, e você sabia, Deus estava falando com você. Existem momentos que a gente sabe que coisas cotidianas se tornam extraordinárias num momento na nossa vida. E o que acontece é que ele olha para aquilo e ele diz, tem algo diferente, e ele vai se aproximando. Deus diz, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você se aproxima, santo é. E ele tira a sandália dos seus pés, e Deus então se revela a Moisés. Deus fala sobre o futuro de Moisés. Deus agora está dando direção para Moisés sobre sua missão, sobre o seu propósito, sobre aquilo que ele iria retornar para o Egito. E Moisés agora estava experimentando algo que ele nunca pôde imaginar que ele iria viver. A única coisa que ele estava vivendo até aquele momento era fugindo do seu passado, trabalhando no seu cotidiano, mas agora Deus demonstra, revela a ele o seu futuro, quem ele seria. E Moisés começa a dar muitas desculpas para Deus. Eu sou gago, eu não tenho condições de falar, se o Senhor quiser que eu vá, uma coisa eu posso fazer, que é chegar lá, me posicionar, eu posso até transformar água em sangue, eu posso cumprir o que o Senhor está dizendo, não me peça para falar, não me peça porque eu sou gago, não me peça. E naquele momento Deus se revela a Moisés, e olha como Deus se revela a Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Disse o Senhor, eu sou o Deus do seu pai, Moisés. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque. Eu sou o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto e teve medo de olhar para Deus. Gente, quando Deus se apresenta a Moisés, eu quero que você guarde isso. Deus decide se mostrar a Moisés como um Deus geracional. Ele poderia ter dito a Moisés, Moisés, eu sou um Deus de Abraão, eu sou um Deus de Isaque, e eu sou um Deus de Israel. Porque eu não sei se você lembra, mas Deus já tinha trocado o nome de Jacó para Israel. Mas Deus, quando se apresenta a Moisés, Ele decide se apresentar a Moisés como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por quê? Porque se Ele mesmo tinha trocado o nome de Jacó para Israel, se você lembra da história, Jacó era um lutador, desde o ventre, tinha lutado com seu irmão Esaú. Ao sair, sai agarrado aos pés do seu irmão Esaú. Mas quando Jacó nasce, tudo que Jacó tinha era um estigma sobre ele. O manipulador, o enganador, o trapaceiro. E de fato ele foi isso. Ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, colocando uma roupa de pelos para parecer com o seu irmão que tinha o direito à primogenitura. E o pai
como estava cego na beira da morte para entregar a bênção, coloca as mãos sobre aquela pele e ela diz: a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. Jacó engana Isaque, seu pai. Jacó engana seu tio Labão. Jacó volta e tem um encontro com Deus. E no meio disso, Deus troca o nome de Jacó. Deus muda o nome de Jacó. E ele diz: a partir de agora, tu se chamarás Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Por que Deus vai se apresentar a Moisés, depois de 400 anos de silêncio? Por que Deus vai se apresentar a Moisés como Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, e não de Abraão, Isaque e Israel? Porque naquele dia tudo que Moisés precisava ouvir é que Deus também trabalha com os imperfeitos. Tudo que Moisés precisava ouvir é que Deus continua trabalhando com fujões. Tudo que Moisés precisava ouvir diante daquela sarça ardente é que Deus não olha para os erros do nosso passado, e que Ele continua trabalhando. E Ele estava dizendo na linguagem de Moisés: Moisés, você sabe a história de Jacó, você sabe o que Jacó fez, e você sabe como eu o persegui, e como eu lutei para transformar ele. E Jacó foi marcado por mim, e mesmo mancando, ele foi para a sua missão. Moisés, mesmo Jacó mancando, ele decidiu seguir, porque agora não era mais aquele homem quebrado, não era mais aquele homem manipulador, aquele homem trapaceiro. Ele decidiu seguir, porque agora ele sabia quem ele era em mim. Deus talvez tenha falado: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para Moisés, para dizer a Moisés uma coisa: Moisés, eu uso aquilo que você tem como desculpa para não ir cumprir o seu propósito, e todas as marcas que estão na tua vida, eu uso para a minha glória. Irmãos, hoje nós cantamos nesse culto: traz luz para as sombras, escala as montanhas só para me encontrar. Destrói as mentiras. Que impressionante amor de Deus, que deixa as 99 para ir atrás de uma ovelha perdida. Deus está trabalhando com Moisés na história de Jacó. Irmãos, porque eu até entendo Deus dizer para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, porque Abraão é o homem da fé. Abraão, quando comete um erro ali, comete por ser influenciado pela sua esposa. Abraão decide seguir pela fé em busca de uma cidade que ele não via, só porque Deus disse: saia da sua parentela e eu te darei as nações como herança. E ele sai. Eu entendo Deus dizer que Ele é o Deus de Abraão. Pessoas de fé. E talvez nessa sala, alguns de vocês sejam essas pessoas. Vocês não têm um histórico complicado, vocês não têm uma história onde você tem arrependimentos, onde você se sentiu quebrado, frustrado, onde você errou com gente, onde você rompeu com pessoas que você amava, onde você foi marcado por um luto, por um divórcio, por uma perda. Talvez você seja aqui, 5% desse salão são homens que mantiveram a sua fé, continuaram ouvindo, seguindo, indo em direção. Eu entendo Deus dizer que Ele é Deus dessas pessoas. Eu entendo também Deus dizer que Ele é Deus de Isaque. Isaque, ele teve
Um casamento com Rebeca pela fé, obedecendo seu pai, que enviou o servo Eleazar para buscar Rebeca, e o encontro deles é uma representação do encontro de Cristo e a igreja. Isaac é o filho da promessa. Isaac, ele crê mesmo quando Deus manda ele ir para uma terra que não está produzindo, ele vai e ele confia no Senhor, e Deus então entrega para ele provisão e prosperidade. Eu entendo Deus dizer que é um Deus de Isaac, mas não de Jacó. Talvez aqui 10% nessa sala possam dizer: eu confio no Senhor nos momentos de crise, eu estou o tempo todo fiel a Ele desde que eu nasci. Eu não tenho marcas, eu tenho uma pureza, eu realmente guardei meu coração. Eu mantive minha fé, plantei o que eu recebi do meu pai, eu continuei fiel. Alguns de vocês aqui talvez carreguem essa linda marca. E louvado seja Deus que os nossos filhos carreguem essa marca. Tudo o que eu quero é que os meus filhos sejam uma geração de Isaac, que amem o Senhor, que confiem que Deus vai trazer tudo o que eles precisam. É por isso que nós somos Jacó. E é por isso que Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas você, assassino, você, fujão, você, gago, você, imperfeito, para você eu quero que você se lembre: eu fui atrás de Jacó, eu sou o Deus de Jacó, eu escolho o quebrado, eu vou atrás do imperfeito, eu restauro o quebrantado. O que acha que não vai, que não consegue, que não tem aptidão para. E é por isso que Deus se revela a Moisés, mostrando a imperfeição de Jacó. E é nesse lugar, irmãos, aonde a nossa espiritualidade, ela começa a avançar em confiança de que Deus nos escolhe para algo muito maior do que a gente tem capacidade para cumprir, para viver. Desde a escolha pela fé. Se essa sala está cheia de Jacós, e eu faço parte deles, dos irmãos que possam dizer: Senhor, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, mas Tu és o Deus de Jacó. O Deus que pega o imperfeito, o Deus que pega o quebrado, o abusado, o Deus que pega o que foi ferido, machucado, o que se tornou orgulhoso, o que se corrompeu, o que traiu, o que adulterou, o que falhou, o que caiu no meio do caminho, e Deus vai atrás, e Ele diz: eu restauro você para uma missão, eu escolho você para um propósito. E tudo que nós queremos é que os Abraãos e os Isaques, homens de fé e de promessa, esperem que a geração de Jacó possam ter encontros profundos com Deus, possam encontrar um Deus que restaura, que purifica, que limpa, que levanta. Deus é um Deus dos quebrados. Deus é um Deus daqueles que acham: não, eu não tenho condições de manter minha fé, então eu vou viver uma vida apenas para participar, para perceber, para não se envolver tanto. E Deus está dizendo para você: eu vou atrás de você, porque eu sou um Deus dos imperfeitos. E quando um homem cai, quando um homem não consegue manter a sua jornada, Deus continua perseguindo esse homem, Deus continua buscando ele.
E o que é tremendo é que no versículo 15 desse mesmo capítulo, Deus continua a conversa com Moisés. Você pode ler na sua casa. Moisés vai dizendo: eu não tenho condições, e Deus vai falando: eu escolhi você, e tem todo um diálogo aqui. Mas lá no versículo 15, diz assim: disse também Deus a Moisés. Eu estou me apresentando a você, mas eu quero que você diga a todos os israelitas. Pensa, diga aos israelitas de Israel: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. E esse é meu nome para sempre. Para sempre. Você não vê nenhum teólogo dizendo Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Quando você chega em Israel, e a minha oração é que todos vocês um dia possam ir e voltar e ter experiências em Israel como um lugar único. Você encontra em Israel, em muitos lugares, historicamente, você compra anel. Eu comprei um anel para os meus filhos. Louvado seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus diz aqui: esse é meu nome para sempre. Deus não se envergonha de ser o Deus dos quebrados. Deus não se envergonha de ser o Deus do abatido. Nós não manchamos Deus quando Deus tem que ir na nossa lama para nos encontrar. Eu não sei quantos de vocês foram encontrados nas suas lamas. Eu fui. Muitas vezes na minha vida. Muitas vezes. Nome pelo qual serei lembrado. Pelo Márcio, pelo Mateus, pelo Murilo, pelos netos que virão, eu serei lembrado como Deus dos imperfeitos, que restaura o quebrado, que cura a gagueira, que retira as desculpas, e que dá destino, e que dá honra, e que dá valor. Eu sou o Deus que encontro Jacó em Peniel, e digo para Jacó: Jacó, essa é apenas a sua pior parte. Israel é a parte que você deve ser. É o melhor que você pode ser. Então eu escolho a tua vida para tirar o que você não é, para levar você ao destino que você tem para cumprir e que está na sua identidade, está cravado, está impresso, tatuado em você. Qual é a tua desculpa? Qual é a tua desculpa para esse Deus que tem escalado as montanhas para te encontrar? Qual é a tua desculpa para cumprir sua missão de fé, em primeiro lugar? De se aprofundar em Deus, de encontrar nele as riquezas do seu amor, do seu conhecimento. Quais são as desculpas?
E Deus continua nos lembrando quem Ele é para nós, de geração em geração. Nós gostaríamos que não tivesse a marca em nós de Jacó, todos gostaríamos. Eu não gostaria que nenhum dos meus filhos encontrassem a trapaça, a mentira, o engano. Eu gostaria que uma igreja, a partir do momento que entregasse sua vida para Cristo, só fosse de glória em glória, de fé em fé, de santidade em santidade. Eu gostaria que vivêssemos um mundo perfeito de fé. Mas tudo que Deus é um Deus que vai encontrando seus filhos no meio do caminho. E em cada estação Ele traz luz para as sombras. E Ele nos torna cada vez mais parecidos com Israel e cada vez mais longe de Jacó. Mas muitas vezes, Deus precisa lembrar para nós que Ele é um Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Irmãos, que nós aprendamos como igreja também a perceber que algumas pessoas estão na sua jornada de Jacó. Porque só quem foi restaurado por Deus sentiu perdoado, amado, restaurado, ungido, transformado, reconstruído, limpo, puro. Só quem sabe a visitação de Deus na sua vida sai do lugar de julgamento e se coloca no lugar de pai, ou seja, de maduro espiritual, e diz: esse é um Deus de gerações. E não é só de geração nossa, eu não estou cuidando só da minha geração. E quando você vem para um corpo de Cristo, para uma comunidade da fé, você também se importa com a geração de cristãos que estão chegando, de gente que está chegando. E você ama aqueles que ainda estão manifestando mais Jacó do que Israel. Esse é um lugar onde nós encontramos um Deus na sarça ardente. E tudo que Ele mostra para nós, quando Ele diz, é até impressionante isso. Porque Deus se demonstra santo. E Deus então diz para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar é santo. E no meio do ambiente de santidade, Moisés não se reveste de Israel, Moisés não se reveste de religião. Moisés, ao pisar na santidade de Deus, ele não se coloca no lugar de: uau, como eu estou sendo trabalhado e como Deus está me mostrando que eu sou separado por Ele. Tudo que Moisés, ao entrar na santidade, ele entende: Deus é Deus dos imperfeitos. Irmãos, quanto mais maduro você é, o superficial ele engana, ele mente, ele omite, ele julga, ele exige, ele tem uma régua de medir. Ele acha que porque está perto da sarça, ele acha porque está perto do santo, ele acha porque está frequentando uma igreja, então agora sim ele é Israel, e ele tem a linguagem de Israel, e agora ele é o cara, ele agora está se tornando uma pessoa que encontrou Deus. Você não sabe o que eu estou sentindo, e olha, não, isso aí já foi, é passado para mim, isso aí eu não lido mais com isso, eu não luto mais com isso, agora é de glória em glória, oh xalala, e o cara é cheio de Deus. É o contrário. Toda vez que você se aproxima de Deus e você encontra a santidade dele,
Você sabe quem você é. E o Deus de Jacó se apresenta a você. O Deus que diz: eu não sei quantos de vocês aqui, mas todos nós temos um pouquinho de Jacó em nós. Alguns, como eu, têm mais Jacó do que Israel. Alguns que estão aqui estão dizendo: oh Deus, parece que quanto mais eu me aproximo, mais o Senhor revela quem eu sou. E às vezes a nossa vida é a noite em Peniel. É lutando com Deus. Até que Deus nos marca com um novo nome, nos leva a um caminho. E se você for olhar pela vida de Jacó, mesmo depois desse encontro, Deus continua trabalhando no quebrado. Mas uma coisa é certa: tudo que vem depois disso, no trabalhar de Deus, é Deus colocando uma geração em Jacó. Abraão teve 2 filhos. Isaac teve Jacó, o seu primogênito, filho. E Esaú, 2 filhos. Mas Jacó teve 12 filhos. E toda a nação foi separada por esses 12 homens, 12 tribos, que se tornaram um reino impressionante. Olha o que Deus faz com alguém quebrado. Eu não sei quantos de vocês viram aquele vídeo do baterista. Olha o que Deus faz com alguém, torna ele baterista. Olha o que Deus faz com alguém quebrado. Muda a história. Muda o destino. Qual que é a tua desculpa? Para você cumprir sua missão em Deus. Para você voltar para Ele, para você encontrar de novo seu destino nele. Para você andar de glória em glória. Para você ir para encontros que transformam sua história. Para mudar completamente pela força de um Deus amoroso. E que nós sejamos essa igreja que, ao pisar no santo dos santos, possa encontrar o que a Bíblia diz: graça e misericórdia. Toda vez que você pisa na santidade de Deus, mais compassivo você se torna. Mais perdoador, menos julgador, mais amoroso. Você se torna uma pessoa cheia de misericórdia. Que Deus nos dê graça, irmãos, para carregarmos o nome que Deus deu de geração em geração. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abra suas mãos onde você está. Vou pedir para o time de louvor subir. Eu quero ter um tempo de oração com vocês. Feche seus olhos. Há um Deus que está nesse lugar nessa manhã. Se você está na sua casa assistindo online, pare o que você está fazendo por 1 minuto. E fique diante da sarça, da presença, do ambiente da glória. E que o Senhor comece a trazer luz sobre as sombras. E talvez você esteja como Moisés, cheio de gagueira, cheio de desculpas. E você também está fugindo, e acha que não tem condições de cumprir sua missão. Você nem mesmo acha que tem condições de andar na fé. E você sabe que Deus está te buscando. E de alguma forma hoje você está pisando em um lugar que Deus está falando com você. Que o Senhor possa nos conduzir a esse lugar de quebrantamento nessa manhã.
no lugar onde você está, comece a receber do Espírito Santo agora verdades para o teu coração que te conduzem a esse lugar de Deus te encontrar, no lugar que você está quebrado. Querido Espírito Santo, tudo que eles ouviram, tudo que o Espírito falou no seu coração, que o Senhor comece agora uma obra para diminuir Jacó e aumentar Israel em nossa vida, mas que essas marcas nunca saiam de nós, Senhor, para lembrarmos que o Senhor é um Deus dos imperfeitos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos nos colocar em pé. Se coloque em pé agora. Declare isso. Quero fazer um convite nessa manhã, um convite que eu não quero direcionar especificamente a uma situação, mas você que sente que essa palavra nessa manhã tem uma virada na sua vida, essa palavra nessa manhã tem uma mudança na sua jornada de fé. Para alguns de vocês essa palavra veio para dizer: é possível caminhar com Cristo, andar de verdade com Ele. Então essa palavra é Deus dizendo a você: eu restauro Jacó. Para alguns de vocês essa palavra veio como: eu vou atrás de você quando você cai, quando você erra, quando você faz escolhas trapaceiras, manipuladoras, e eu vou atrás de você. Essa palavra talvez para alguns de vocês, você está dando desculpa para a missão que Deus colocou nas suas mãos. Você está colocando muitas questões de eu não posso, eu não consigo, e Deus está dizendo a você: eu sou um Deus dos imperfeitos, e eu uso os quebrados. Mas para você talvez essa palavra seja: eu me alegro por ser Abraão, eu me alegro por ser Isaac, e às vezes eu não celebro de ver uma geração no caminho da restauração de Jacó. Eu preciso crescer nisso, eu preciso ser melhor nisso. Para alguns de vocês, o posicionamento dessa palavra é apenas colocar a mão no seu coração dizendo: Senhor, o Senhor está me tocando nessa manhã e eu sei. Mas para alguns de vocês,
Eu quero aproveitar que nós temos um pouquinho mais de tempo. E eu quero, pelo menos nos próximos 3 minutos, ter a oportunidade de orar com alguns de vocês no altar. Você está dizendo: Senhor, hoje eu sei, algo me tocou. Algo foi diferente para mim. Você pode orar aí aonde você está, e eu quero te dar essa liberdade para isso. Mas alguns de vocês, você está tendo um toque muito mais forte. Você sabe que Deus está mudando alguma coisa. Eu quero convidar você a vir para o altar. Eu quero convidar você a tomar uma posição, porque ali há uma mudança na vida de Moisés. Há uma mudança nele por entender que Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Teu amor me persegue. Vem, Espírito Santo. Teu amor completa a tua obra, Espírito nunca Santo. falha. Jesus, teu amor me persegue. Alguns de vocês precisam entregar a sua vida para Cristo. Teu amor nunca Precisam abraçar a fé. Não fique aonde Deus não te chamou para estar. me persegue. Há muito tempo Deus está te perseguindo. Há muito tempo. Teu amor nunca falha. O amor de Deus está perseguindo, perseguindo, perseguindo. Teu amor me persegue. Faça a tua entrega pessoal. Faça a tua entrega pessoal. Faça a tua entrega pessoal. Pisa no ambiente da sarça. Nunca falha. Oh, teu amor me persegue. Teu amor nunca falha. Vem, Espírito Santo, vem. Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta o fogo de Deus. Sinta o fogo de Deus. Sinta o fogo do amor de Deus. Me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quero chamar os líderes, supervisores, intercessores. Vamos orar com esses irmãos que estão aqui à frente. Vamos declarar sobre eles. Vamos fortalecer nossos irmãos. Continua na presença de Deus. Você que está aí, continua. Deus está tocando nessa manhã. Deus está falando nessa manhã. Nos persegue como um leão, Ele nos segue, e a bondade e misericórdia Meu Deus. nos Sim, Senhor. alcança Sim, hoje. Jesus. Sim, Espírito Teu Santo. amor Deus, nos vem, persegue. Vem, Espírito Santo. Teu amor nunca falha. Vem com teu toque, vem com teu toque, Senhor. Ele é Vem, Jesus, vem. Vem. Teu amor nos persegue. Vem com teu poder, com tua glória, com tua presença. Teu Vem, amor Espírito Santo. nunca Vem, Jesus, vem, o Espírito de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa Libera, Senhor, com teu amor, com tua graça, Senhor Jesus. Com teu poder, Senhor, com tua unção, com tua graça. merecer, mesmo assim se
Deus. Obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui na vida dos nossos irmãos, na nossa vida. Obrigado porque o Senhor, ainda sendo Jacó, nós temos encontros com Tua presença. O Senhor tira Israel de dentro de nós. Pai, nos mantenha nesse caminho na Tua presença. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. E que a nossa geração possa Te conhecer. Não apenas os filhos que são da carne, mas os filhos dessa cidade e do Brasil, que o Senhor vai tocar tantos através de cada um que está aqui. Senhor, que eles encontrem sua missão em Deus e que eles possam ver o Senhor os chamando e dizendo: eu tenho para você, fujão, assassino, você que destruiu coisas, eu tenho para você uma nova história. Eu tenho para você algo novo na presença de Deus. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença nessa manhã, em nome de Jesus. Se você é novo aqui, está aqui pela primeira vez, não vai embora sem pegar um presentinho nosso lá atrás. Deus abençoe, vão com Deus, abençoados em nome de Jesus.